Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Victoria Urbani, jornalista do QB, e hoje vamos conhecer a história do Alexandre Muniz. Ele e outros 200 candidatos foram reprovados na avaliação psicológica da última prova para a PRF. Fiquem ligados porque neste vídeo também vamos falar sobre como funciona a etapa do psicotécnico e as possíveis falhas que ocorrem durante este processo. E o resultado que de fato ocorreu foi completamente diferente do que eu imaginava. Se houve algum problema, se houve algum erro, se houve problema de contagem ou problema no cálculo dos percentis, das notas, não tem a menor forma do candidato se defender. Esse que vocês viram antes é o Alexandre. E aqui vai um pequeno spoiler. Ele foi aprovado em primeiro lugar no concurso da Academia da Força Aérea. Estudou Engenharia Aeronáutica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e participou de projetos de satélites, motores foguetes, mísseis e aeronaves não tripuladas. Além disso, tem mestrado em aerodinâmica de baixa velocidade. É difícil acreditar, mas o Alexandre foi reprovado na etapa do psicotécnico. E nós já vamos entender como. Antes, precisamos voltar um pouco no tempo. O Alexandre tem uma longa trajetória de concursos. O primeiro foi feito com apenas 13 anos, quando tentou ingressar no Colégio Naval. Essa instituição de ensino militar do Rio de Janeiro prepara os alunos para ingressar na Escola Naval, responsável pela formação de oficiais da Marinha do Brasil. O Alexandre não foi aprovado de primeira, e sim na segunda tentativa. Detalhe, em primeiro lugar. E a boa performance e desempenho do Alexandre continuou nos anos seguintes. Isso porque a instituição tem classificações internas, que incluem provas físicas e aptidão ao oficialato. Ele ficou em primeiro lugar no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Se não fosse pouco, também no primeiro ano da Escola Naval. Depois disso, foi estudar Engenharia Aeronáutica no ITA, fez intercâmbio de duplo diploma na França e trabalhou por uma década na área de espaço e defesa. Durante este período, ele participou de projetos de cooperação internacional com países como a França, Alemanha e Itália. Então, ele decidiu que queria ingressar na Polícia Rodoviária Federal. Eu sempre fui um cara que gostei muito de estudar, mas sempre odiei ser piloto de mesa. Eu adoro o trabalho no campo. Então, mesmo como engenheiro, eu sempre trabalhava olhando o dia que eu ia levar a estrutura para o laboratório para testar, ou ia levar o motor para o banco para disparar, ou ia levar o satélite para ser montado no veículo lançador. Então, quando eu me vi em 2020, com toda essa crise que teve aí, sem emprego, eu falei, eu vou buscar alguma coisa que esteja de acordo com aquilo que eu gosto de fazer. Eu não sei se eu estou certo, mas eu acredito que você só consegue ser bom nas coisas que você tem um certo talento, um certo pendor para fazer. E nisso o concurso da Polícia Rodoviária Federal caiu como uma luva, né? Muito provavelmente eu já começaria na pista, já começaria num trabalho de campo, né? Não começaria pilotando mesa. E talvez os meus conhecimentos em termos de aeronave não tripulada e engenharia pudesse até ser útil para a instituição. O que o Alexandre não esperava era ser reprovado justo na avaliação psicológica, etapa pela qual já passou diversas vezes. Foi até algo que me causou um pouco de surpresa, porque eu já fiz muitos exames de personalidade em testes psicotécnicos antes. No Colégio Naval, eu fiz um. O Colégio Naval tinha avaliação continuada também, então todo ano a gente tinha que fazer uma bateria dessa. Para entrar no ITA, eu também fiz um teste de personalidade. Eu já tinha feito outros testes de personalidade por vontade própria, com a minha psicóloga. Eu pedi para ela e ela aplicou. Então, eu me consulto com uma psicóloga já há bastante tempo, por volta de 7 anos. Então, eu de certa forma, já esperava o que podia acontecer com o resultado desse exame, né? E o resultado que de fato ocorreu foi completamente diferente do que eu imaginava.
Você sabe quais são os métodos usados na avaliação psicológica para ingressar na PRF? Vamos ver agora e entender como foi que o Alexandre foi reprovado. Saca só! São 9 testes no total, que estão divididos em 3 de habilidades específicas, que são eles atenção concentrada, atenção difusa e memória. Para passar nessa fase, é necessário aprovação em 2 desses critérios. 3 testes de raciocínio. Estão subdivididos em raciocínio verbal, não verbal e espacial. Também é preciso aprovação em pelo menos 2 desses indicadores. O Alexandre foi aprovado em todos. Vale ressaltar aqui que tanto os critérios de aprovação dos testes de habilidade específicas quanto os de raciocínio não estão definidos no edital. Os outros 3 testes que faltam são de personalidade, e são eles, o IFP, o BFP e o ESAV. Agora, presta atenção nas próximas informações para não se perder. Vamos começar pelo IFP. Este é um teste de personalidade geral com 126 assertivas e tem peso 1. Quando eu falo em assertivas, eu quero dizer que é dada uma afirmação para o candidato e ele precisa marcar de 1 a 7 o quanto ele concorda com o que está sendo dito. Enquanto isso, o BFP, apesar de também ser um teste de personalidade geral, conta com 141 assertivas e tem peso 5. 1 ponto para cada um dos traços de personalidade, que estão divididos em abertura, realização, neuroticismo, extroversão e socialização. Dentro de cada um há outros 3 traços de personalidade. Novamente, o candidato precisa ser aprovado em pelo menos 2 deles. O abertura é dividido em liberalismo, busca por novidades e criatividade. O realização está segmentado em empenho, comprometimento, moderação, prudência e competência. Já o ESAV é um teste de impulsividade com 36 assertivas que tem peso 1. Ou seja, somando todos esses pontos de cada teste, temos 7 pontos. O candidato é aprovado obtendo pelo menos 5. Foi aí que o Alexandre caiu fora. Ele reprovou no IFP e no BFP nos critérios de abertura e realização. No abertura, mais especificamente nos traços de liberalismo e busca por novidades. Segundo o teste, ele não é o tipo de pessoa que aceita valores novos e não está aberto a ter novas experiências. Enquanto no realização, Alexandre foi reprovado nos traços empenho, comprometimento e ponderação, prudência. O curioso é que no ESAV, aquele teste que mede a impulsividade, ele foi aprovado nesse mesmo traço. Eu já fui militar, eu pedi baixa da Marinha para ser engenheiro, me voluntariei e passei por um processo seletivo para ir para a França, voltei e trabalhei com pesquisa, com um monte de coisa que a maioria das coisas nunca foi feita antes, né? A gente está fazendo pela primeira vez, na área de satélites, motor de foguete, tem muito disso. E agora uma outra guinada na minha vida, né? Deixando de ser engenheiro para ser policial rodoviário federal. Não me parece que eu estou nos 10% da população que menos gosta de mudança, né? Mas foi o resultado do teste. Eu costumo ouvir das pessoas, cara, toma cuidado, você está estudando muito, você está trabalhando demais, vive um pouco a vida, você está se esforçando muito. Eu lembro quando eu comecei a praticar corrida, né, que eu corro meia maratona, inclusive é uma camisa aqui de uma meia maratona que eu corri. Todo mundo fala, cara, cuidado, você está treinando muito, tal, não vai, né, não vai se exceder, não vai passar mal. Eu sou um cara que quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu tenho uma tendência, às vezes até meio incômodo, de me tornar aquilo uma obsessão. Não é à toa que eu passei em primeiro lugar em tantos concursos, né? Todo mundo costuma dizer que eu sou um cara super inteligente. Talvez eu seja um cara inteligente, mas certamente eu não sou gênio. Eu digo isso porque eu conheci um ou 2 gênios lá no ITA e eles realmente são caras que estão muito acima da curva. Eu não sou um desses. Mas eu sou um cara que desenvolve certas obsessões e de vez em quando se dedica mais do que deve às coisas que quer atingir.
de forma que eu ser considerado pelo teste como tendo um empenho e comprometimento abaixo da média, para mim foi uma surpresa, foi algo que foi um pouco contra as coisas que eu já experimentei na minha vida, digamos assim. E o concurso da PRF não foi diferente, né? Eu nunca tinha estudado nada de direito na vida, nunca tinha nem passado perto de nada de direito na minha vida, né? E eu comecei a estudar em final de novembro, início de dezembro do ano passado, e foi 24 horas por dia. Ainda bem que eu nunca, né, tomei nenhuma multa por isso, e que o pessoal não saiba na investigação social também, mas eu tinha o costume de dirigir assistindo videoaula, para não perder o tempo que eu estava dentro do carro sem estudar nada. Quando o candidato é considerado inapto na avaliação psicológica, ele é convocado à sessão de conhecimento das razões da inaptidão. Acontece que nem todas as informações relativas à sessão devolutiva são publicadas no edital de abertura, mas sim depois do resultado da avaliação. O problema é que o candidato tem pouco tempo disponível para se preparar e contratar um psicólogo para o acompanhar. A sessão devolutiva dura exatamente 30 minutos e nesse curto período de tempo, as psicólogas leem e explicam o que significam os traços de personalidade que reprovaram o candidato, além de preencher e assinar formulários que comprovam a presença do candidato na sessão. É importante ressaltar aqui que o candidato não tem acesso à sua folha de respostas e nem à metodologia de cálculo dos scores. Também não é permitido fotografar durante a reunião. O Alexandre foi acompanhado da sua psicóloga, com quem faz tratamento há 7 anos. Para mim, pareceu um tempo francamente insuficiente para se tratar do assunto que estava em questão. Eu acho que para outros tipos de reprovação possa até ser adequado. Por exemplo, se o cara for reprovado em uma prova de raciocínio, os gabaritos são bem menores, normalmente são 10 questões só, de marcar A, B, C, né? Agora, numa prova de personalidade, em que você tem 3 testes, cada um com centenas de questões, fica absolutamente impraticável você ver o que você respondeu ou o que você deveria ter respondido, se houve algum erro, se você marcou dobrado em algum lugar. Então, nesses 30 minutos, as psicólogas se apresentam, tá? Elas se comportaram super bem, foram super atenciosas, mas dentro daquele, né, limite de tempo bem estrito. Além do pouco tempo, ainda teve alguns probleminhas de TI, então várias coisas que a psicóloga por videoconferência falava, ela precisava repetir, porque o som não saía aqui, né? Isso tornou o tempo que já era curto ainda mais impraticável, né? E na hora de ver o caderno de respostas para saber, o que será que aconteceu, cada caderno de respostas foi apresentado numa tela de computador para mim durante talvez 3 ou 4 segundos. Ou seja, se houve algum problema, se houve algum erro, se houve, né, problema de contagem ou problema no cálculo dos percentis, das notas, não tem a menor forma do candidato se defender. Você fica totalmente no escuro com relação às informações relativas ao teste e, basicamente, é acreditar cegamente no que o Sebrasp diz para você. O que, na maioria dos concursos, não seria tão problemático, né? Mas com a quantidade de bagunça que o Sebrasp está fazendo com esse concurso da PRF, acho que é pedir um pouco demais da fé do candidato, acreditar que, ok, não houve erro nenhum, confio 100% em você, Sebrasp, não preciso verificar nada do que aconteceu. Vocês acreditam que a avaliação psicológica cumpre aquilo que se propõe a fazer? Comentem aqui embaixo. Vamos ver agora um exemplo de um edital que apresenta uma previsão objetiva dos critérios de avaliação e, em comparação, o da PRF. Outro caso que pode servir de exemplo à PRF é o concurso da PF, que faz uma avaliação psicológica preliminar durante o concurso e outra avaliação durante o curso de formação policial para tomar uma decisão final. É possível eliminar a subjetividade dos testes de personalidade? Não estaria implícita na interpretação das assertivas?
Quando eu falo desejo fazer algo grandioso da minha vida, será que o meu conceito de grandioso é o mesmo que o seu? Alguns de nós podem pensar que passar num concurso é grandioso. Outros pensam, por exemplo, que ser o primeiro homem a pisar em Marte é o que corresponde a esse adjetivo. Também há aqueles que se preparam com gabaritos encontrados na internet. Quem aí conhece o Manual do Robson? Reprovado no psicotécnico policial, ele se revoltou e deu publicidade ao que acontecia na parte operacional dos exames. Esse material causa divergências. Tem candidato que acredita que isso configura fraude e outros que é uma forma de garantir a aprovação. O que vocês acham? Dá uma pausa rapidinho no vídeo e comenta aí. Fazendo uma metáfora, isso é mais ou menos a mesma coisa que você ir no médico para ver se você tem escoliose. Então, é uma avaliação, não é uma prova, é uma avaliação. Numa avaliação, você quer chegar à verdade. Numa prova, você quer só selecionar pessoas. Numa avaliação, você quer conhecer a verdade ou pelo menos tentar chegar perto dela. Então, o médico vira para você e fala, olha, eu vou adotar o método radiografia para ver se você tem escoliose ou não. Aí te coloca lá na frente da chapa, sai da sala e quando ele vai bater a radiografia, entra uma mosca no seu ouvido e você se contorce todo. E pá, ele tira a foto da sua coluna assim. Vem a chapa, nossa, esse cara tem uma coluna escoliose severa, né? Mas você olha para a chapa está um S. Você olha para o cara, a coluna dele está perfeitamente reta. O que é uma atitude razoável da parte do médico? O médico pode falar, né, médico, entre aspas, Sebrasp, olha, radiografia é um método aprovado pelo Conselho de Medicina para medir escoliose. O meu exame só tem o intuito de ver como é que estava a sua coluna naquele determinado momento. Então, se você se contorceu, o problema é seu. Né? Eu vou dizer aqui no meu laudo médico que você tem escoliose severa. Paciência. Ou ele pode fazer como todos os médicos fazem, né? Que é, eu não sei o que houve, mas algo de errado aconteceu. Vamos repetir o exame, cara. É inegável que a atual aplicação do exame psicotécnico traz prejuízos, tanto para os candidatos como para a administração. De início, os reprovados pedem uma decisão liminar defendendo a permanência no concurso. O problema é que muitos não têm recursos para pagar advogado. Um exemplo notório é o do Ronildo, aprovado na PRF depois de 19 anos, que precisou de uma vaquinha para arcar com os custos. Em primeira instância, no TRF da primeira região, alguns juízes deferem, outros indeferem. De toda forma, todos os processos acabam na segunda instância, onde quem teve sua liminar negada agrava e a União agrava o processo de quem teve a liminar deferida. Até o concurso de 2019, parecia haver um consenso entre os desembargadores de uma postura pró-candidato. No entanto, alguns desembargadores mudaram o seu entendimento. Agora, 4 desembargadores são a favor de conceder a liminar e 2 são contra. Toda essa questão da demanda judicial vira uma grande loteria do caso do candidato cair na mão do desembargador a favor dele. Aqueles que ganharam a liminar em primeira instância foram para o curso de formação policial. Pagaram exames médicos, compraram enxoval, alugaram apartamento em Florianópolis, arcaram com despesas de deslocamento. Então, a União recorreu da decisão, pois o recurso caiu na mão de um desembargador com posição minoritária e contra os candidatos, e eles foram expulsos do CFP. Mas não são apenas os candidatos que saem perdendo nesse processo. Todos esses envolvem agentes públicos caros ao Estado. São juízes, desembargadores e advogados da União que poderiam estar aplicando o seu trabalho a causas realmente relevantes à sociedade. Bastava uma simples adaptação no edital para evitar essa despesa de tempo e dinheiro. Além disso, como fica a reputação da PRF, que hoje está entre as instituições mais respeitadas depois de todos esses problemas do último concurso? A história do Alexandre é realmente fora da curva, é emblemática e deixa o questionamento. Quantos outros casos como o dele já existiram, existem e vão existir?
Será que não houve erro por parte do Sebrasp? Reprovou pessoas que deveriam ter sido aprovadas? De policiais com décadas de carreira e ficha limpa? Agora imagine o contrário. Acabou passando candidatos que podem causar problemas à instituição? Por aqui, a gente espera que a avaliação psicológica evolua para corrigir possíveis erros. Galera, por hoje é só. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, comenta e se você não é inscrito no canal, o que você está fazendo da sua vida? Valeu, gente! Tchau!